Olá, minha gente, tudo bem? Essa semana eu vou gravar um vídeo especial que foi feito a pedido e a gente vai falar sobre vitimização. Lembram que eu já falei no primeiro ou no segundo vídeo, no meu primeiro ou no segundo vídeo, que nada é um acaso? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou a Michelle Martins e esse é meu canal Rasgando o Véu. E espero que vocês gostem do assunto que eu trouxe para vocês hoje. Então vamos lá. Tudo o que acontece na nossa vida tem sempre um motivo. As coisas sempre vêm ou para nos curar de alguma coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente não tá vendo, ou elas trazem algum aprendizado, alguma coisa que uma lição que a gente precisa aprender, ou elas vêm nos preparar para algo ainda melhor, né? E se é uma coisa boa, óbvio que é colheita, né? Porque nada vem ao acaso. Se você tá colhendo alguma situação positiva, foi porque você plantou lá atrás, com certeza. Então, nada é o acaso. Vamos começar pelo curar, né? Quando uma situação ruim é atraída à minha vida para me curar. Vamos dar um exemplo. Tem alguma coisa minha que tá lá no meu subconsciente que eu preciso curar. Só que tá lá no meu subconsciente, eu nem percebo que eu tenho aquilo dentro de mim, tá inconsciente. Lembra que eu falei que tudo que tá no meu inconsciente, no meu subconsciente, emite uma frequência, uma energia, um campo eletromagnético que vai atrair pessoas e eventos para minha vida? Pois bem, se não viu o vídeo anterior, então olha aí no meu canal, que tem um vídeo explicando sobre isso. Então, se aquilo tá lá no meu subconsciente, ela continua emitindo uma frequência que vai atrair por energia, por o meu campo, vai atrair uma situação para curar aquilo ali. Exemplo, eu era criança e meu pai traiu minha mãe e agora eu tenho raiva de homens. O que vai acontecer? Se eu não curar aquela mágoa que eu tenho com meu pai, se eu não curar aquela mágoa que eu tenho com o lado masculino, isso vai atrair para minha vida um marido que tenham características ruins, possivelmente o marido que trai também, para eu curar isso dentro de mim. Então, quando a gente atraiu, por exemplo, um marido que trai, isso tá trazendo uma mensagem pra gente que a gente tem que parar e olhar pra gente mesmo. Por que eu atraí esse marido pra minha vida? A culpa não é, lógico, ele causou, né? Foi ele que fez, a culpa é dele, tudo bem. Mas o que dentro de você fez você atrair um marido que trai? O marido da outra não trai, porque você escolheu justamente esse que tem essa característica. O que essa situação quer te mostrar? Possivelmente essa situação quer te mostrar que você precisa curar a energia de pai ou trauma, algum trauma que você viveu na infância, ou alguma coisa que pra você aquilo ali era normal. Na sua família isso acontecia, você achava que era normal, então aprendeu a conviver com isso e atraiu isso de novo para sua vida. Ou você tem raiva do seu pai por algum outro motivo, sei lá, porque ele não te deu atenção suficiente, você achava que ele não te dava valor o suficiente, não te olhava o suficiente, e aí acabou atraindo um marido que faz a mesma coisa, entendeu? Vamos dar um exemplo. Que outro tipo de exemplo? Violência doméstica. Geralmente, as crianças que apanhavam muito durante a infância acabam atraindo, de repente, casamentos onde há violência, às vezes não física, mas violência verbal. Porque aquilo ali tá no subconsciente dela, ela ainda vibra naquela frequência, tá? Pessoas que atraem muita fofoca, né? Poxa, mas a fulana tá falando de mim de novo.
e tá sempre envolvida em mimimi, em fofoca, e aquilo ali causa muita discussão familiar, às vezes brigas. Por que você tá sempre envolvido nesse tipo de energia? Por que tem sempre gente falando mal de você, gente com inveja de você? Já parou para pensar que talvez a culpa seja sua? E às vezes não é consciente, porque você já foi criado num ambiente onde isso era comum tu escutar a mamãe e a vovó falando da vizinha, era comum escutar, sei lá, as tias conversando, falando sobre a vida da outra tia quando a outra tia não tava, entendeu? E aquilo ali continua vibrando como uma crença de que isso é normal no teu subconsciente e você atrai esse tipo de coisas para sua vida. Enfim, já deu para entender. Então, quando uma situação se repete muito na sua vida, eu atraio chefes muito difíceis de lidar. Então, perceba o que essa situação tá te mostrando para você curar. Possivelmente o seu campo tá atraindo essas situações para você olhar para dentro de si e perceber que aquilo ali você tem que ressignificar. E, por exemplo, meu problema era perdoar minha mãe. E aí eu continuei na minha vida não perdoando minha mãe, de repente atraí uma sogra muito difícil, uma patroa muito difícil, porque eu tinha um problema com a minha mãe. Então você tem que perdoar, você tem que limpar isso dentro de você. Como você vai fazer isso? Você não tem que ir até a pessoa com a qual você tem mágoa e conversar com ela e pedir desculpa ou dizer para essa pessoa, eu te perdoo. Você perdoando do próprio coração, quando você vibrar de verdade dentro de você esse perdão, você vai se libertar dessa frequência, limpar essa frequência do teu campo e aí você vai melhorar e não vai mais atrair esse tipo de pessoas para tua vida. Entenda uma coisa, enquanto você tenha esse tipo de sentimento dentro de você, você vai continuar atraindo pessoas e eventos na sua vida que vão continuar fazendo você ter o mesmo sentimento. Por exemplo, eu não perdoei, eu fui traída e não perdoei o meu ex-marido e a mulher com qual traí o marido me traiu. Então, você vai continuar atraindo situações nessa mesma frequência para sua vida. Aquilo que você emana é o que volta para você. Entenda que aquilo que está no seu campo, a energia que o seu campo está emanando, vai atrair como um imã para sua vida essas situações de volta. Entendeu? Então, se você sente raiva da pessoa, eu sinto raiva dessa pessoa, eu sinto ódio dessa pessoa, o que você vai atrair para sua vida? Situações na qual raiva e ódio estão retornando para sua vida. Então você não tem que perdoar o outro porque você é boazinha, porque você é Madre Teresa de Calcutá. Não! Você tem que perdoar o outro para limpar o seu campo e poder começar a atrair coisas melhores para a sua vida. Enquanto você não se curar, não se limpar, você vai continuar atraindo de novo situações no qual você vai sentir raiva e ódio de novo. Entendeu? Você não precisa ir lá falar para a pessoa, eu te perdoo, ou eu peço desculpas pelo que eu fiz. Não, desde que seja de coração, de verdade, do fundo do seu coração. Imagine a pessoa na sua frente, como se fosse a imagem do espelho. Fecha o olho de noite, se concentre, finja que você está vendo, imagine essa pessoa na sua frente e peça desculpas. Ou então diga para essa pessoa, você me feriu, tudo bem que eu não concordo com aquilo que você fez, mas eu te perdoo. Você pensou com a sua cabeça, não tem como as pessoas verem a situação pela mesma ótica, né? Então, eu vejo a situação pela minha ótica, a pessoa vê com a ótica da vida dela e de repente na vida dela as coisas aconteceram e para ela reagir daquela forma é normal, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do outro, mas isso não importa. Se você quer evoluir a sua vida, parar de girar a sua vida no mesmo local
e evoluir, sair desse mesmo problema que você não consegue se livrar, perdoa. Mas não perdoa porque você é boazinha, perdoa por você. Porque você precisa limpar o seu campo para poder atrair uma coisa melhor da próxima vez, entendeu? Enquanto você não se limpar, você vai continuar atraindo a mesma coisa para sua vida. Então, seja inteligente, por inteligência, perdoe, tá? Coisa número 2. Toda situação está trazendo aprendizado. Então, se isso está se repetindo na sua vida, alguma coisa você tem que aprender com essa situação, tá? Toda situação mostra aquilo que você tem que aprender. Então, de repente, aparece uma situação, sei lá, meu filho insiste em fazer sempre o mesmo erro. Por mais que eu fale pro meu filho, filho, não faz assim, filho, não faz assim, mas ele continua fazendo, por que o meu filho tá agindo assim? Geralmente ele aprendeu. Às vezes é um exemplo. Não adianta dizer pro meu filho, filho, você tem que ser organizado, mantenha o teu quarto organizado, mas a louça tá sempre suja na pia. Entendeu? Toda situação traz um aprendizado. Se tem uma coisa que está acontecendo de errado na tua vida, pare e avalie. O que você tem que aprender com aquilo ali? Se você já aprendeu, possivelmente aquela situação vai parar de se repetir. Talvez você ainda não entendeu a lição que aquilo te traz. Por isso que você ainda não saiu daquela... Tá dando volta igual um cachorro correndo atrás do rabo e não sai daquela situação. Então, pare para avaliar. De repente, você não entendeu ainda qual aprendizado aquela situação tá te trazendo. Quando você aprender a lição, a vida vai poder te trazer uma nova situação. E aí, as coisas começam a melhorar, você vai subindo de degrau na escala da vida. Enquanto você não aprender, não se curar, não se limpar, você continua no mesmo degrau. Aprendeu a lição, te curou, te limpou, então você pode subir o degrau da vida. Pode ir para a próxima fase do joguinho da vida, entendeu? E aí essa nova situação, esse novo degrau vai te trazer novos desafios, novas coisas para curar, novas coisas para aprender. E aí você vai entender que você tem que parar de se vitimizar e dizer assim, ai meu Deus, porque agora eu tô sofrendo com isso, porque a minha vida é muito difícil. Quando eu me livro dessa encrenca, aparece outra. Entendeu agora? É isso mesmo, esse é o joguinho da vida, é para isso que a gente tá aqui. A gente veio na Terra para evoluir, para aprender. Então, para de se vitimizar e achar que a tua vida é sempre uma sucessão de problemas. Não! Quando você aprender esse problema, limpar, solucionar, você vai para a próxima fase da vida, vai passar por um estágio de calmaria, vai ficar tudo bem, mas de repente vai vir outro desafio. E não é para descabelar, porque a vida vai ser sempre assim, senão você vai passar a vida inteira aqui se descabelando, ai meu Deus, porque isso está acontecendo comigo, porque isso é muito difícil, a minha vida é muito difícil. A vida de todo mundo é uma sucessão de desafios, porque todos somos seres humanos e todo mundo que está aqui na Terra veio aqui para isso, para evoluir. E é assim que a gente evolui. Um desafio atrás de outro. Então, qual é a diferença? Por que o fulaninho parece que tem a vida melhor que a minha? É porque ele encara as coisas de uma forma melhor. Vocês acham que a minha vida não tem problema? Vários. Só porque eu levo numa boa. Hoje aconteceu esse problema? Tá, como é que a gente vai fazer pra resolver? Desse jeito? Então beleza, então vamos resolver. Pronto. Sem descabelar, sem dar ataque de histeria, sem ataque de vitimismo, de ai meu Deus, porque isso aconteceu. Tá, tudo bem, isso tá acontecendo por quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que me curar com isso? Tá, eu tenho que aprender tal coisa, beleza. Já aprendi a lição, como é que nós vamos fazer pra resolver? A gente vai resolver desse jeito? Beleza, então bora pro próximo. Pronto, resolveu. Vai vir problema de novo? Vai. Amanhã talvez de novo, vai ter outro problema de novo. Mas é assim que a vida acontece, gente. E se cada aprendizado que a gente tiver, a gente fazer um drama, bom, então a gente vai viver o resto da vida infeliz, porque deixa eu te contar uma coisa. A gente tá aqui para passar por desafios. E se cada desafio for um martírio para você, a sua vida vai ser uma sucessão de martírios, portanto, vai ser uma vida infeliz. Então,
Só é feliz quem sabe levar numa boa os desafios que a vida traz hoje e sempre vai trazer. Entendeu? Esse é o segredo da vida. Para ser feliz, a gente tem que aprender a lidar bem com os desafios, porque eles vão vir sempre. Entendeu? Então, para de se vitimizar, porque não foi azar, não foi acaso, não foi uma infeliz coincidência. Essa é a vida. Então, bora levantar a cabeça, resolve esse problema aí e já vai se preparando que vai vir outro, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até a próxima.